Então, amados, hoje o nosso tema é a respeito de estudar a Bíblia com os filhos. Se você não tem filho ainda, mas se você é filho, né? Também você vai ser abençoado. Se você terá filhos, você também vai ser abençoado. Se você tem sobrinhos, sobrinhas, se você tem netos, netas, você também vai ser abençoado. Estudar a Bíblia com os filhos. Ixi, ficou muito ruim essa... Ô, irmão, você consegue melhorar esse slide? Pode paralisar a mensagem aí? Coloca... Me corrija aí, por favor. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Vamos fazer a leitura a partir do verso 1. Ô Felipe, tem um slide igualzinho a esse na sequência. Você melhora ele, só ele. Deuteronômio, capítulo 6. Peço que você abra a sua Bíblia. Vamos fazer essa leitura aqui atentamente e entender o que isso aqui tem a ver com a nossa vida, né? Diz assim a palavra de Deus: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a quem passas a possuir. A que passas a possuir. Verso 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados. Verso 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deixa aberto aí, irmãos. Pensa bem, né? Primeiro você crê que essa é a palavra de Deus para você? Você crê que Deus usou aqui Moisés e ele está agora dando o conselho de Deus para a família? E Deus está falando aqui, é muito interessante, verso 2, você, seu filho e seu neto. Então eu passo a entender que eu tenho responsabilidade comigo mesmo. Então, irmãos, irmãs, esforcem para ficar de pé, continuar de pé. Você tem uma responsabilidade com a sua salvação. Segundo, você é responsável pelos seus filhos, os seus descendentes. E não para por aí. Você vai ter responsabilidade com seus netos. Então, aquele que entende a verdade de Deus, ele cuida dele mesmo, dos filhos e dos netos. Então, que nós tenhamos avós abençoados e abençoadores aqui nessa congregação, pais que abençoam seus filhos, e fazendo isso, a gente está garantindo a continuidade da igreja, a continuidade da palavra, o crescimento da igreja. No verso 3, fala a respeito disso, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Eu estou contextualizando isso aqui no nosso contexto da igreja. Obrigado, viu, Felipe? Isso é uma bênção mesmo. Então, o que isso diz para nós? Não é? Se eu consigo exercer o ensino sobre os meus filhos e sobre os meus netos, se Deus quiser, eu estou garantindo o crescimento do povo de Deus. Se toda mãe, se todo pai fosse o evangelista dos seus filhos, como que esse mundo seria transformado?
Começa dentro de casa, não é? Verso 6, estarão no teu coração. Aí você ensina a criança o tempo inteiro. Como que é possível eu ensinar a criança, estando na mesa, estando no caminho, indo para a escola, voltando, na padaria, no parque? Primeiro eu tenho que estar com essa palavra no meu coração. Se eu tiver com ela no meu coração, eu vou conseguir fazer isso. Então, esse é um mandamento, é um conselho, é uma instrução de Deus para você. É cansativo, não é? Às vezes você desanima, às vezes a criança não aprende. E o que você vai fazer? Insistir. O aprendizado leva tempo. O aprendizado exige as nossas forças. Verso 7 fala então para você ser constante na repetição, insistência, perseverar a ensinar. Ensinar é sinônimo de tempo, de perseverança, de constância. Hoje nós vivemos uma época que acha que tudo é muito rápido, não é? E infelizmente as pessoas não estão aprendendo mesmo, é um conhecimento superficial. Mas quando você tem, diligentemente você ensina, você vai colher esses frutos posteriormente. Nosso exemplo lá em casa é que eu e minha esposa, nós temos nos esforçado para ler a palavra de Deus todos os dias com os nossos filhos. E tem sido uma bênção isso. Às vezes nós conseguimos ler um capítulo. Nós já finalizamos, se eu não me engano, 3 evangelhos. E a gente lê um capítulo, ou quando ele é muito extenso, a gente divide esse capítulo e logo em seguida eu faço pergunta para minhas filhas. E eu começo da menor até o mais velho. Porque o que a menorzinha não, né? Ela vai interpretar ali, vai captar essa mensagem, porque se eu der o mais velho para falar primeiro, né, como é que vai ficar, né? Então, é muito gostoso isso. E eu tenho percebido que eles têm aprendido a palavra. Eu tenho aprendido a palavra. É incrível isso. Como que tem coisas que a gente lê e fala assim, incrível, eu nunca captei isso. Agora eu estou lendo com os meus filhos, eu estou aprendendo isso. Então essa imagem aí, né? As crianças, né? Os mais jovens aí, eles sabem de cor quem é esse personagem aí, né? Isso é a língua deles. Mas a palavra diz que como flecha nas mãos dos guerreiros são os filhos nascidos na juventude. Agora pensa comigo. Você já viu nessas Olimpíadas que tem esse esporte, o arqueiro? Quanto que essa pessoa treina? Quanto que essa pessoa se esforça? Aquele momento de lançar aquela flecha, com aquela precisão, a respiração, coordenação, descanso na hora certa, para ele dar o tiro perfeito. Agora, quando esse tiro não sai perfeito, quando ele erra o alvo, quando essa flecha que ele atirou não acerta o alvo, é comum a gente ouvir o arqueiro falar assim, é culpa dessa flecha. Essa flecha não presta. É isso que eles fazem? Se você está com um arco e com uma flecha, você erra o alvo. É culpa da flecha? Ou você tem que treinar mais? A palavra está falando que os filhos são como flechas em nossas mãos. Quando eles erram o alvo, nós precisamos rever. Não estou aqui querendo dizer que tudo, né, todos nós temos a questão do livre-arbítrio. Mas eu queria me apegar nesse exemplo do arqueiro. E eu queria trazer para a gente essa responsabilidade que nós temos em lançar a flecha na direção de Cristo. E que quando essa flecha errar o alvo, que a gente não culpe a flecha, mas que a gente esteja capaz de assimilar novamente, de buscar aquela flecha, de treinar um pouco mais para poder direcionar de forma mais correta ainda. Então esse é o nosso exemplo do arqueiro. Provavelmente você já ouviu isso, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O mundo, assim como outras porcarias, o mundo tenta nos vender isso. E a palavra de Deus, ela nos ensina que nós é que temos que dar o exemplo.
Porque nós seguimos um mestre que ele deu o exemplo. Observa bem isso aqui. Diz a palavra assim, olha, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Todo sofrimento nosso não se compara ao sofrimento de Cristo, porque ele foi até a cruz. Observa que o nosso mestre, ele chama, venha após mim. Então em casa, no ensino com os filhos, você também precisa ser assim. Você precisa chamar. Faça como eu estou fazendo. Olha para mim, o apóstolo Paulo diz isso, né? Ele chama a responsabilidade e fala, ó, faça como eu faço, porque eu faço como Cristo faz. Então o exemplo realmente ele arrasta. E esse precisa ser o fundamento do ensino aos nossos filhos. Mateus 19, verso 14. Então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças, e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. A criança tem valor no reino de Deus? A criança é bênção de Deus. A criança é a manifestação do amor de Deus, da misericórdia de Deus. É uma perfeição, é incrível. Você vê o poder de Deus. E principalmente você poder participar na construção do conhecimento, do caráter. E Jesus está falando, deixa vir as minhas crianças. Não impeçam as crianças. E nós precisamos, como pais, como responsáveis pelos filhos dos nossos irmãos, será que nós temos impedido as nossas crianças de chegar até Jesus? Eu compartilho com vocês a instrução dos meus filhos. Meus filhos são instruídos por vocês. Quantas bênçãos a irmã Terezinha nos proporcionou, ensinando minhas filhas, ensinando seus filhos. Então, a igreja precisa compartilhar no crescimento das crianças, no ensinamento das crianças. E aí eu penso também que a hora do culto é uma hora que nós precisamos ter as crianças aqui dentro mesmo. Penso porque nós precisamos doutrinar as crianças, ensinar elas a permanecerem sentadinhas, por mais difícil que seja a fase, irmãos. A minha filha mais nova tem 6. Tem que confirmar, né? E eu já passei por isso. Tem dia que a criança está inquieta, né? Está no colo, mas nós precisamos ter paciência, perseverança. Às vezes chega a hora de você tirar ela lá e dar um corretivo nela. Mas você está ensinando a criança no caminho que ela deve seguir. Agora, se a gente tira a criança daqui na hora do culto e coloca uma salinha lá fora, a gente está separando ela. Minha opinião, irmãos. E também uma coisa que acontece, a irmã ou o irmão que está lá está perdendo a comunhão. E a irmã ou o irmão que está lá, eles não têm a obrigação de educar meus filhos. Essa obrigação tem eu e minha esposa. Como a escola também não tem obrigação de educar meus filhos, eles têm que chegar lá educados. Eles vão lá para receber conhecimento, instrução. Então aqui na igreja tem que ser assim também, eu não posso terceirizar a educação dos meus filhos. Se meu filho fez malcriação, eu que tenho que corrigir ele. E tem que corrigir mesmo. Tá? Nós precisamos dar limite para as crianças, elas precisam desse limite. E aí a gente vai estar poupando um irmão, uma irmã, vai estar participando da comunhão e não vai ser pesado. Por quê? Porque cada um cuida do seu. Não é? Nós precisamos ensinar essas crianças a ouvir. Precisamos ensinar essas crianças a desenvolver o respeito pelos pais. E é você que vai ganhar isso, esse território. Essas crianças então terão um sentimento de inclusão como Jesus fez. Deixa vir a minhas criancinhas, não embaraça não. Não será necessário então tirar uma irmã ou irmão da comunhão para educar o meu ou o seu filho. Quem educa são os pais.
essa questão de instrução das crianças, ela é tão importante, que Jesus deixa para a gente esse exemplo aqui, ó. Quando eu li isso pela primeira vez, que eu vi Jesus falando dessa situação, eu fiquei com medo. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. É melhor amarrar uma pedra de moinho, que é um peso descomunal, no pescoço e se jogar lá no mar, no profundo do oceano, do que você fazer tropeçar uma criança. Há uma passagem bíblica que fala que os anjos desses pequeninos, eles assistem diante de Deus o tempo inteiro. E a Bíblia também fala que é inevitável que os escândalos venham, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. E como as nossas crianças têm sido maltratadas. Às vezes eu vou lá para pegar meus filhos na porta da escola, eu vejo os pais negligenciarem até a segurança dos filhos. Está com o filho aqui, começa a conversar com outro adulto, e criança atravessando o meio da rua, passando para lá e para cá. Me dá um desespero isso. Você tem que estar com o olho colado no seu filho. É criança, é adolescente, é adulto, é o seu neto. O que Deuteronômio está falando? Você precisa inculcar a palavra de Deus até o seu neto. Se Deus te der a graça de ter bisneto, você continua. Mas uma responsabilidade bíblica aqui, até os netos. Pensa, quem não teve essa oportunidade de ter um avô, uma avó, conhecedora das Escrituras, que pudesse compartilhar com você e alimentar você, quando você é aquele netinho, netinha. Pensa como isso faz a diferença. Essa é a vontade de Deus. Finalizando, irmãos, Deuteronômio 6, eu pedi para deixar lá, se alguém deixou, Deuteronômio 6, verso 20. Fala assim, olha, quando o teu filho, no futuro, te perguntar dizendo, o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos os estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Verso 25. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Criança pergunta, não pergunta? Quer saber o porquê. Porquê de tudo. Até ontem mesmo eu estava recebendo uma pergunta, eu tive que falar assim, olha, por que Deus fez assim? Você chega num ponto que nem você tem a resposta, mas a criança quer saber. Só que em relação às coisas de Deus, você precisa ter a resposta, porque Deus te dá a resposta. A palavra está falando que eles vão te perguntar, e a palavra está falando aqui, que você precisa ter o perfeito conhecimento da verdade, para você ter capacidade de instruir seus filhos, e instruir seus netos. Então, mais uma vez, você precisa se encher da palavra, buscar o pleno conhecimento para ensinar. Você pai, você mãe,
Vocês têm autoridade no seu lar. Lá a televisão liga e desliga na hora que você deixa. Tem que ser assim. Lá a palavra de Deus começa a ser lida e encerra na hora que você determina. Você precisa vencer esse marasmo do dia a dia, da rotina, e incutir na palavra, incutir na cabeça da criança a palavra de Deus. Porque isso vai livrar ela de grande tormenta. O mundo não tem misericórdia. É preciso conhecer a palavra de Deus para instruir a nova geração. É preciso ter força para instruir os filhos. É preciso ter força para ser o bom exemplo. Ninguém é perfeito, irmãos. Eu estou falando com vocês, eu não sou perfeito. Estou longe disso, infelizmente. Mas eu caminho para o alvo. Eu me esforço, eu quero ser perfeito como Cristo. Porque essa é a vontade de Deus. Para que a gente tenha plenitude do conhecimento da palavra. Para que a gente tenha a estatura de Cristo. Mas eu ainda não sou assim. E se eu for esperar ser perfeito, para ser um instrumento da bênção de Deus para os meus filhos, eu não vou fazer nunca. Então nós precisamos admitir que nós somos imperfeitos, porque vai ter dia que o próprio inimigo vai te acusar, e você vai sentir a acusação, e você precisa colocar seu joelho no chão, pedir perdão a Deus, e ser um ministro de Deus na sua casa. Então se você agora nessa hora, quer pedir a Deus ajuda, porque você tem um filho, uma filha, você tem uma situação que você precisa da ajuda de Deus, você vem aqui à frente agora, os pastores estarão orando por você. Se você quer ter disciplina para fazer isso todos os dias, porque isso é outra coisa fundamental no ensino. Você não consegue ensinar se você faz hoje e fica um mês sem fazer. Precisa ser constante. Se você quer ter essa disciplina, peça a Deus. Peça a Deus para reinar no seu lar. Peça a Deus para te usar para abençoar seus filhos. Que não seja o Alexandre que vai converter os meus filhos. Mas antes disso, que eu tenha essa responsabilidade sobre os meus ombros. Não como uma forma de obrigar meus filhos a se converter, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, mas que eu tenha a consciência tranquila de que eu fiz a minha parte para eles. E se vão se entregar a Jesus, se vão passar pelas águas, quem vai fazer a submersão é de Deus. Deus nos abençoe, irmãos, que Ele seja louvado em nossas vidas.